Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman e Grupo Intersat. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Nesta semana, recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV o presidente da Sindaporte, Evrandir Cirino. Evrandir, obrigado pela tua presença, sempre um prazer te ter aqui no nosso programa para levar informação para toda a nossa comunidade portuária. Nós que agradecemos a oportunidade de discutir algumas questões da nossa região aqui, principalmente uma situação que nós estamos vivendo agora recentemente sobre o Fundo de Pensão dos Portuários. Recebo também o advogado previdenciário Fábio Solito. Fábio, obrigado pela tua presença, pela primeira vez aqui no sofá, na cadeira do Porto e Negócios, trazendo informações técnicas em relação a esse tema que já foi adiantado pelo nosso presidente, tão importante para a nossa comunidade portuária. Eu que agradeço o convite, a oportunidade e ressalto a importância realmente de se discutir a questão do fundo de pensão da Portos. Eu vou começar o programa, evidentemente, pelo presidente, questionando em relação a esta questão da crise. Nós temos aí 10 mil participantes aproximadamente do Portos, onde 2 mil são ativos e aproximadamente 4.800 pessoas desses participantes estão aqui no Porto de Santos. Como é que você está avaliando hoje, de uma forma geral, esta situação do Porto, Cirino? O Porto começou a crise mesmo quando foi extinta a Portobras, no governo Collor. Aí já começou a aprofundar a crise. E aí nós tivemos alguns equívocos de condução no processo. No primeiro momento, nós não tínhamos participação na diretoria do Porto, do Fundo de Pensão. No segundo momento, tivemos a participação de participantes do Fundo de Portuário, da área técnica da CODESP, auditoria, pessoal técnico, mas se deixaram levar pela emoção e não percebemos e não fizemos o serviço que nós tínhamos que ter feito, que era fazer uma avaliação da mortalidade, da mudança da idade, fazer um acompanhamento, uma atualização das contribuições. Isso começou errado porque os valores de RTSE estavam errados desde o início da criação? Isso, aí nós teríamos que fazer atualização e não fizemos, porque tinha que ter contribuição, então ninguém defende um aumento de contribuição. E agora, passado esses anos todinhos, chegou numa situação insustentável. Então é previsto já, se não tiver uma solução emergencial, o fundo de pensão é liquidado em julho. O dinheiro só dá até julho. Em julho. Então nós estamos procurando alternativa. No primeiro momento, nós apresentamos uma proposta, referendamos uma proposta apresentada pelas patrocinadoras, sendo o principal patrocinador a Companhia Doca do Estado de São Paulo. Infelizmente, na AGU, não houve aceitação da proposta, que era do saldamento, uma proposta que contemplava todo mundo, mas a AGU alegou que não era possível, porque tinha alguns dados e alguns números que não era transitado e julgado e não tinha ainda a homologação do ministro da Justiça e do ministro da ministra da Economia sobre o tema. Então, nós chegamos agora, em junho, numa situação, ou nós fazemos um aporte emergencial, ou nós liquidamos. Quando você fala nós... Os participantes do Porto. Quando eu digo nós, é os participantes do Porto. No Brasil todo, não é só Santos. Nós estamos falando de uma dívida de 3 bilhões aproximadamente, Cirino? 3 bilhões é uma dívida, aí nós temos que tirar um pequeno valor da Petrobras, que tem hora que ela é incluída, outra hora ela não é incluída, porque ela não transitou em julgado, ela não foi reconhecida na Justiça. Mas desses 3 bilhões, vamos arredondar, 50% é de Santos. É do Porto, da Companhia Doca aqui. Quando eu digo Companhia Doca e os participantes, é meio a meio.
Doutor, a gente acompanha aí essa situação do Portos e percebe aí a necessidade de uma solução o quanto antes possível, até em virtude da urgência do tema. E a gente tem a morosidade do judiciário, no qual já é conhecida dentro do nosso país. Me parece que é uma situação um pouco caótica, uma vez que julho, conforme colocado pelo presidente, a gente não tem mais condições de fazer o aporte que é necessário para cumprir estas obrigações. A gente sabe que os patrocinadores hoje são 13 de origem pública, 6 de origem federal, 4 estadual e uma municipal. Você não tem que ter a arrecadação dos dois lados, do patrocinador e do empregador também, doutor? Hoje a Previdência Social, existem alguns regimes. O regime geral de Previdência Social, que é o trabalhador do INSS, o regime próprio de Previdência, que são os servidores públicos, e o regime de Previdência Complementar. O regime de previdência complementar, ele é subdividido entre regime de previdência complementar aberto e fechado. Os abertos é que qualquer um pode participar. Aqueles regimes de previdência de bancos que a gente está acostumado. Previdência privada. E a Portos é um regime de previdência complementar fechado, onde se determina quais são os participantes e quais são os patrocinadores. Patrocinadores, diversamente do que o vocábulo comum é recebido, na verdade são as empresas que devem contribuir. De fato, a sua colocação é perfeita, partindo dessa premissa. O que tem acontecido hoje no Portos, é exatamente como se dentro de um regime geral de previdência do INSS, o trabalhador continuasse contribuindo, e, na verdade, o empregador parasse de efetuar a sua contribuição. Nesse caso, o empregador são as patrocinadoras, exatamente, as empresas que você chegou a citar. Como você tem a obrigatoriedade de contribuição por parte da empresa, uma vez que esse patrocinador não contribui, isso não caracteriza a apropriação em débito? Na verdade, as leis complementares 108 e 109 de 2001, elas têm uma série de mecanismos de prevenção para que até se evite a intervenção, como é o caso do Portos desde 2011. Então, são criados instrumentos de contingenciamento quando há um desequilíbrio que a gente chama de desequilíbrio atuarial, que é exatamente a tábua de mortalidade, a perspectiva de sobrevida, o fundo de valores arrecadados. É feito todo um estudo atuarial sobre isso para a gente, e isso é apresentado à Previc, que é a Superintendência de Previdência Complementar, que é um órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social. A grande questão aí é que o Portos, assim como outros fundos de pensão, eles existem antes dessa legislação e antes das medidas administrativas, as resoluções e as normativas da Previc, da Superintendência de Previdência Complementar. Então, o que acontece? A legislação hoje, especificamente o artigo 27 da Lei Complementar 108, fala que, no caso de intervenção de fundo de pensão fechado, é preciso se responsabilizar administrativamente, civilmente e penalmente aqueles que não adequaram e que, na verdade, causaram prejuízo aos beneficiários, os assistidos do fundo de pensão. Isso existe hoje na legislação, Assim como existe na legislação a possibilidade, mecanismos de cobrança quando as patrocinadoras, as empresas que deveriam contribuir, não contribuem. E a grande problemática estamos diante de patrocinadoras, empresas públicas, prazos em dobro, sim, às vezes no Código Antigo de Processo Civil em quádruplo, o judiciário que realmente tem uma taxa de retenção hoje de 70% dos processos. Então, cada 10 processos que entram hoje, só 3 são julgados no mesmo ano. Qual é a proposta efetiva do sindicato? Porque a gente acompanha pela mídia e a gente ouve a proposta do sindicato, a proposta do sindicato, a proposta do sindicato, mas a sociedade, a comunidade portuária não conhece efetivamente na íntegra essa proposta. O que está sendo proposto? A proposta que nós defendemos desde o início era a proposta que as patrocinadoras fizeram. Como a patrocinadora é o grupo mais forte, então ficaria mais fácil. E aí o doutor foi muito feliz quando ele fez a explicação técnica, que nós estávamos responsabilizando as patrocinadoras pela situação, ingressamos
responsabilizando o interventor, porque está desde 2011, que já deveria ter tomado uma posição e não tomaram, e estamos também responsabilizando a Previc, que já deveria ter atuado as empresas, e não fizeram. Então, nós já estamos... Só que a lei e a justiça demoram. Então, já fizemos isso. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós queremos fazer a migração do plano, extinguir a Portos, né, porque está uma marca muito desgastada, tentando abrir uma empresa nova que dê cobertura para todos os segmentos portuários, não só específico para o pessoal das companhias docas. Esse é um passo. E o segundo passo, fazer um aporte emergencial, mas nós estamos tendo dificuldade disso, aporte Esse aporte emergencial. seria feito pelo governo federal? Não, aí participantes, patrocinadores e governo. Mas nós temos dificuldade, porque o maior devedor para o Fundo de Pensão Portos é o Estado do Rio de Janeiro, a Companhia d'Água do Rio de Janeiro, já tem uma dívida de 150 a 170 milhões já pacificada, reconhecida, sem precisar ação judicial, e não tem condições financeiras de fazer o pagamento, entendeu? Então, nós estamos entrando com ação para bloquear os bens da companhia para garantir o pagamento. Se conseguir equacionar a questão da entrada de recursos, aí nós vamos apresentar uma atualização dos valores das contribuições e uma redução do benefício que está recebendo. Não tem jeito. Não dá para fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Tem que se fazer isso. O que nós estamos sentindo dificuldade, que dentro da proposta apresentada recentemente, que alteraram, e na hora que foi apresentada na forma, primeiro de uma reunião, depois vamos fazer uma assembleia específica para informar todos os participantes, a questão vai ser individual, não é coletiva, cada um vai fazer a opção que for desejada. Fomos surpreendidos que houve um acréscimo nessa proposta de 90% para os participantes da ativa. O que isso quer dizer? Se você pegar uma pessoa que contribui com 2 mil, vai pagar 4. Dentro de uma transformação que aponta para o sistema portuário, então dificilmente ele vai ter condição de arcar com essa contribuição e vai trazer mais prejuízo e mais fluxo negativo no caixa do porto. Porque Negócios vai para um breve intervalo e antes disso, roda a vinheta do Destaque Portuário.